Bom, então agora vamos ao código, né? Dos atributos e métodos estáticos. Para adiantar, eu já coloquei o código aqui, então eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês. Bom, primeira coisa foi criar aqui o nosso total de contas, que é um atributo inteiro, mas ele é estático, ou seja, ele é um atributo da classe, né? Diferente desses outros aqui, ó, dos demais que a gente já tinha, que são atributos de cada objeto, ou seja, cada objeto vai ter valores diferentes, né? Os seus próprios valores para esses 4 atributos aqui, número, titular, saldo e limite. E no caso do total de contas, por causa dessa palavrinha aqui, ó, ele é estático, ou seja, ele é um valor que vai ser compartilhado por todos os atributos, mesmo que não tiver, por todos os objetos, perdão, mesmo que não tiver nenhum objeto criado, aqui é um atributo acessível, né? Então, é um atributo da classe. Criamos ele aqui, definimos aqui no nosso conta.h. De alteração aqui do código anterior, né, que a gente tinha tratado na última aula, eu vou voltar aqui o destrutor, tá? Só para mostrar uma coisa. Não precisava, tá? Mas aqui no caso eu vou precisar dele, o destrutor aqui, tá? E aqui embaixo, ó, eu acrescentei o método estático, que é o getTotal de contas, né? Então, porque esse método vai retornar aquele total de contas que é estático, então esse getTotal de contas, ele precisa ser estático também, tá? Então, coloquei só a assinatura do método aqui no conta.h, né? Chamei a atenção aqui que é um método da classe, ou seja, é um serviço que não é de cada objeto, e sim é um serviço da classe, né? Agora vamos implementar essas coisas, né? No caso aqui, o get total de contas no conta.cpp. Bom, então aqui está o nosso get total de contas, né? Uma coisa que eu tinha mostrado lá na parte teórica, né? É que quando você define aqui, ó, o estático no get, né? No método, ele é estático, então eu falei que ele é estático aqui no conta.h. Na hora que eu vou escrever a implementação desse método aqui no conta.cpp, eu não falo de novo que ele é estático. Eu não posso colocar aqui, ó, perdão, aqui eu não posso colocar essa palavra-chave estática aqui de novo, tá? É um erro de compilação, ok? Então, é isso que a gente estava falando lá no vídeo anterior, tá? Aqui vai valer mesmo tipo de coisa, né? Que é o nome do método, os parâmetros, aqui no caso não tem, né? E ele faz parte do escopo da classe conta. Da mesma forma como os métodos de objeto, tá? Return total de contas, tá? Em algumas linguagens de programação, aqui não é o caso, mas em Java, por exemplo, se esse atributo é estático, é uma boa prática você colocar aqui, por exemplo, o nome da classe, o ponto e o nome do atributo, tá? É uma boa prática você se referir a essa coisa, né, a esse atributo, no caso, como um atributo da classe, colocando mais explicitamente o nome da classe aqui antes do atributo. Não é o caso aqui, tá? Bom, então aqui ele já retorna o get total de contas, mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer aqui antes de qualquer coisa. Antes, né, que nosso conta CPP, a gente já incluiu aqui o conta.h, antes de qualquer coisa, a gente precisa inicializar o nosso total de contas, o nosso atributo. Vou inicializar ele com 0, ou seja, se eu não tenho nenhuma conta criada, eu vou falar que o meu total de contas é 0, né? E aí, pessoal, que eu falei para vocês no vídeo anterior que é muito complicado a gente fazer, eu acho que nem sei se tem como fazer, você fazer isso aqui, ó. Fazer essa inicialização aqui. Isso aqui dá um erro de compilação, essa inicialização aqui, tá? Então, não pode fazer aqui. E você também não consegue fazer essa inicialização corretamente se você tem somente o conta.cpp. Quando a gente ainda não estava dividindo a definição da implementação, você não consegue deixar a inicialização
certinha. Você não consegue inicializar corretamente isso aqui se você tem só um arquivo .cpp e toda a sua definição e implementação lá dentro. Porque você tem que, de alguma forma, inicializar isso aqui de fora da classe, né? De fora do arquivo de definição da classe. Aí, no caso, ou você inicializa de fora do conta.cpp, de fora das chaves da classe, ou então lá dentro da função de aplicação, no caso aqui é a função main. E não dá certo, tá? Então, tem que fazer, se você precisa de fazer o uso de algum atributo estático no C++, ou de um método, né? No caso, atributo aqui, você precisa fazer essa divisão de definição e implementação, porque realmente eu pesquisei várias coisas aqui e não encontrei, até no meu livro de referência aqui, uma implementação dessa forma, tá? Bom, então, a gente vai definir e inicializar o atributo estático no escopo do arquivo. Aqui vale aquela mesma coisa. Como a gente já definiu o total de contas aqui na definição da classe como estático, eu não posso colocar aquela palavrinha static aqui novamente. Isso aqui vai dar um erro de compilação, tá? Então, aqui eu só estou definindo novamente, tá? Não me pergunte por que é assim. Estou definindo novamente, falando que o escopo é conta e inicializando a coisa, tá? Isso aqui é uma definição, uma inicialização no escopo de arquivo, né? A gente está separando os arquivos, né? Os dois arquivos aqui que compõem uma conta, né? Muito bem. E aí, a nossa ideia, né, o nosso problema era justamente a cada criação de um novo objeto do tipo conta, a gente incrementar o contador do total de contas, né? Então, onde que a gente vai fazer esse incremento? Nos construtores. Se você está construindo uma nova conta, total de contas mais, né? Que meus dois construtores, ó. Então, no construtor, tanto no construtor sem argumentos, quanto no construtor com argumentos, meu total de contas mais. Se eu uso esse, incrementa. Se eu uso esse, incrementa também, né? Bom, e o destrutor? Se você destruiu um objeto, então você tem que decrementar o total de contas. Então eu tive que reimplementar ele aqui, né? E reescrever o construtor e fazer por causa dessa situação aqui. Se eu vou tirar um objeto da memória, né? Se eu vou desalocar a memória de um objeto, eu tenho que decrementar o meu contador de contas aqui, ok? Beleza. Então, de implementação na classe, tanto em definição quanto em implementação, é só isso, tá? Então, definimos aqui nosso atributo, definimos o nosso método, a inicialização não fica aqui no ponto H, tá? Voltei aqui o destrutor, né? Porque eu preciso dele. E aqui na implementação, no arquivo CPP, você define e inicializa o atributo estático no escopo de arquivo, ou seja, parece que você está declarando a coisa de novo, sem aquela palavrinha estático aqui, inicializa com o valor que você quiser ali, né? Faz a implementação aqui, né? No caso aqui, nos construtores nós estamos somando aqui a coisa, né? Aqui também vale aquela coisa que eu falei para vocês. Em algumas outras linguagens é bom você deixar explícito que esse atributo, no caso aqui, ele não é do objeto, e sim da classe. Aí você coloca o nome da classe aqui, tá? Aqui não vale isso, tá? Ou então você pode até colocar uma coisa assim, nem sei se vai dar certo, mas alguns autores, algumas empresas, algumas corporações, eles preferem que você faça explicite que esse atributo aí é estático, mesmo você já tendo definido, enfim, tudo mais, tá? Que eu não vou colocar. Em algumas linguagens vamos dizer assim, uma boa prática você fazer isso, tá? E aqui o destrutor, tá? Agora, nosso teste. Nosso teste, eu voltei quase que o mesmo teste daquela alocação dinâmica que eu tinha mostrado para vocês. Eu vou executar aqui o passo a passo dele, tá? Vou fazer aqui. Ok. Deixa eu só ver se isso aqui vai dar certo daquele jeito, né? É isso mesmo,
tá? Quando você vai falar que esse total de contas é a referência da classe, né? É assim que você faz. Vou colocar aqui só para ilustrar isso que eu tô falando, tá? Mas não é obrigatório, só em alguns padrões de projeto, padrões de desenvolvimento, aí os gerentes de projeto, né? Os gerentes de arquitetura de softwares, os arquitetos de softwares, arquitetos de sistemas, eles preferem que você deixe explícito isso aqui. Ok? Bom, rodando aqui, eu coloquei aqui tanto, aqui já está com minha conta, meu cliente aqui implementado também, né? Eu tinha colocado mensagem tanto na criação do novo cliente, né? E também aqui, ó, na criação da conta, que é o que faz sentido aqui para nós, né? Eu vou tirar aquela implementação do cliente, pessoal, só para ficar mais limpo aqui a saída, tá? Só vou tirar isso daqui só para dar uma limpadinha visual ali na saída. Então, o que faz sentido aqui para nós nessa aula é as contas, né, criadas. Então, toda vez aqui na conta.cpp, ó, toda vez que a gente tem um construtor, eu vou dar a mensagem nova conta criada, se eu usar o construtor sem argumentos, e nova conta criada com construtor parametrizado, se a gente usar o construtor com argumento, tá? Então, vou voltar aqui e a gente vai ver o que aconteceu. Olha só. Então, primeira coisa, criei os dois clientes aqui, CLI e CLI2, e vou imprimir a quantidade de contas criadas que eu tenho nesse momento. Nesse momento, ou seja, não criei nenhuma conta. Então, veja que mesmo eu não tendo nenhum objeto do tipo conta criado neste instante aqui, na linha 15 do meu teste, veja que eu consigo acessar o meu get total de contas. E ele me retorna exatamente aquele valor que foi inicializado no meu total de contas, o zero, né? Então, ó, total de contas criada, zero, né? Não tem nenhuma conta criada. Então, veja que mesmo que você não tenha um objeto propriamente criado aqui, né, daquela classe, você consegue acessar esse método, né, que é estático, né, mesmo não tendo um objeto acessível. Como que a gente acessou esse método? Ele não é da classe? Então, eu vou colocar aqui o nome da classe e o operador de escopo concatenado junto aqui do nome desse método que a gente quer acessar, tá? Sempre assim. Então, mesma coisa que você está se referenciando aqui, ó, nessa coisa aqui, né, no nome do atributo aqui na implementação dos métodos, olha, o nome da classe e o operador de escopo, ou seja, esse total de contas, ele não é do objeto, ele é da classe, uma coisa compartilhada pela classe. Voltando ao teste. Então, neste momento, 0 contas. E aí, criamos a nossa primeira conta, ó, minha conta, né? Eu vou criar com o construtor parametrizado, que foi a mensagem que apareceu aqui. E em seguida, nós imprimimos de novo qual que é aquele total de contas, olha. Então, a gente já criou uma conta, então aquele total de contas é 1, né? Ou seja, ele fez o quê? Ele incrementou o total de contas, ó. Quando ele cria uma conta, ele incrementa o total de contas. Ok? E depois eu só imprimi a conta aqui, né? Só para ilustrar aqui que a gente tem uma conta mesmo. Depois nós criamos aquela referência, né? Lembra que a gente criou uma referência? Neste momento, quando a gente cria uma referência, você não tem objeto. Então, justamente eu coloquei o total de contas criadas aqui, ó, para você ver que continua com uma conta criada, só aquela minha conta, aquele objeto realmente que foi criado por enquanto. A partir do momento que você define com o new aqui uma nova conta, né, e atribui essa referência a esse ref conta, ou seja, esse new criou um novo objeto do tipo conta, né? Ele criou aqui, ó, nova conta criada com construtor parametrizado. Foi criada a partir desse new aqui, ó. E aí, total de contas, 2, tá? Então, só criar a referência, você não tá criando objetos, tá criando só a referência dela. Imprimir,
aqui essa referência, só para ilustrar, ó, o valor apontado para essa referência, né? Veja que eu usei o CLI2 aqui para criar, esse é o pulguinha, ó, certo? Beleza. E aí, eu vou desalocar a memória desse ref conta. Então, nós vamos destruir o objeto, vou usar o destrutor aqui, tá? Destruindo esse objeto, eu tinha 2 contas criadas, passei a ter uma apenas, ó. Destruindo o objeto, imprimi novamente total de contas criadas, 1, tá? Voltou para 1 aqui. Em seguida, nós criamos um vetor, uma referência aqui, um vetor, né? O mesmo teste que a gente usou lá atrás. Vou criar um vetor de 3 posições de conta, ou seja, quantas contas nós estamos criando aqui? 3, né? 3 contas sendo criadas aqui com o new, né? Aqui no caso, ó, as 3 contas criadas foram criadas com o construtor sem argumentos, né? Construtor de contas sem argumentos lá, né? E aí eu tinha uma conta, né? Depois que a gente criou esse vetor de 3 contas, quantas contas nós temos? 4 contas criadas, ou seja, nós criamos 4 objetos, né? Uma aqui em cima daquele minha conta e mais 3 objetos aqui do vetor. Muito bem. Então, total de contas criadas, 4 contas. E aí, nós vamos desalocar esse vetor. Se a gente vai desalocar esse vetor, nós vamos desalocar aquelas 3 contas criadas no vetor. Então, eu tinha 4 contas, destruí 3 objetos, voltei para uma conta criada. Ok? Terminou a função, né? Ao terminar a função, aquele objeto que foi criado lá no stack, né? Que no caso aqui é o minha conta, foi destruído e fim do programa. Certinho? Então, com isso, a gente mostra aqui uma utilidade, talvez, para você implementar aí o destrutor, talvez, né? Se você precisar disso, né? E a utilização de objetos que têm membros estáticos, né? No caso aqui, o nosso objeto conta, né? Ele vai ter um atributo estático e um método estático. Atributos estáticos, eles são compartilhados por todos os objetos daquela classe, tá? Ele não é um atributo próprio de cada objeto em particular, e sim compartilhado por todos eles, tá? Sugiro que vocês façam aí para treinar, faça essa mesma coisa para o cliente, né? Faça uma contagem de quantos clientes você tem em memória, teste o seu programa, né? Faça essa implementação aqui, cria aí um atributo total de clientes, por exemplo, né? E incrementa esse total no seu construtor, inicializa corretamente no seu ponto CPP, né? O seu total de clientes lá no seu CPP, faça a sua implementação e teste isso só para treinar, tá? É muito importante você saber usar membros estáticos no seu programa, seja em C++ ou seja em qualquer outra linguagem que você tiver aí, Java, Python, C#, tá? Você sempre vai ter essa coisa, esse mesmo conceito, atributo ou método estático, né? Com essa palavrinha aqui, no Java também essa palavra-chave, no Python tem outro sinal, mas atributo e método estático são membros de dados compartilhados por todos os objetos da classe, ou seja, são membros de dados, né? Desculpa. São membros da classe, são serviços da classe, ok? Então, faça um teste aí para contar quantos clientes você tem, faz algum teste para treinar.